Senhor, queridos professores. Eu me chamo Elta e hoje estarei falando sobre a lição 13 dos primários, que tem como título O Amor e a Coragem que Venceram a Morte. E nesse domingo, nós estaremos encerrando mais um ciclo da nossa EBD, que é o encerramento do primeiro trimestre. E durante esses 3 meses, na sala dos primários, nós ensinamos e aprendemos sobre os corajosos da Bíblia. E aí, nesse domingo, eu quero encorajar você, professor, a fazer algo diferente para os seus alunos. Seja criativo, fazer uma aula dinâmica, para que eles entendam que nesse domingo está acabando a lição e que no próximo nós estaremos com uma nova lição, aprendendo novas aventuras bíblicas. E aí, nesse domingo, nós vamos aproveitar para revisar as nossas lições passadas. Se você fez um mural ou fez um cartaz onde você ia anotando todo domingo quem era o corajoso da lição, esse é o momento de você esconder esse mural, guardar esse cartaz, para que as crianças possam revisar as lições e não tenha nenhuma cola, nada para eles olharem, mas que eles venham tirar da mente aquilo que eles aprenderam nesses 13 domingos. E aí, na nossa lição de hoje, nós vamos falar sobre mais um corajoso. Na verdade, sobre o maior corajoso que a nossa Bíblia fala, que é sobre Jesus. E aí você vai fazer esse momento com as crianças de mostrar o tamanho da coragem de Jesus e o tamanho do amor que ele tem por nós. Então, o título da nossa lição é O Amor e a Coragem que Venceram a Morte. O objetivo da nossa lição esse domingo é que os primários saibam que Jesus enfrentou a cruz com coragem e obediência ao Pai para nos salvar. Então, Jesus ele foi corajoso e obediente. Ele passou por tudo isso por amor e por obediência, porque Deus nos amou primeiro. E foi por isso que Jesus passou pela crucificação, para que nós pudéssemos ter novamente contato com o nosso Pai. Então, depois de vocês recepcionarem as crianças, dizendo a elas que é o encerramento do trimestre, que hoje é a nossa última lição, falando sobre corajosos da Bíblia, você vai iniciar a sua lição para que você tenha mais tempo no final para fazer brincadeiras com eles, dinâmica, premiação. Então, vamos para a nossa lição de hoje e no final eu vou dar algumas ideias para vocês sobre como revisar com as crianças as lições que foram estudadas. Então, vamos para a nossa lição. E o nosso Memória em Ação está em João, capítulo 15 e o versículo 13. Lembrando de sempre ler na Bíblia, ajudar as crianças a encontrarem para que elas aprendam a manusear a Bíblia. E diz assim, João 15 e o versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E você pode repetir várias vezes com as crianças esse versículo e explicar a ele para que eles possam entender a grandiosidade, o amor, o tamanho do amor que Jesus teve por nós, que ele entregou a sua própria vida, ele morreu para nos salvar. Ele entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Então, depois de repetir com eles para que eles memorizem esse versículo, vamos para a nossa lição de hoje, que vai falar sobre o maior corajoso da Bíblia. É uma lição muito especial, acredito que as crianças já saibam da história, então vocês podem ler os textos bíblicos que tem mencionando aqui na lição, para que vocês possam pegar detalhes para passar para eles, para que eles aprendam ainda mais. Então, na lição de hoje, nós vamos falar sobre o corajoso Jesus. E aí, Jesus, ele fazia mais de 3 anos que Jesus, ele pregava a palavra, ele curava as pessoas, cuidava das pessoas, e durante esses anos, muitas pessoas se converteram a Deus. Mas também existiam aquelas pessoas malvadas que não acreditavam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. E essas pessoas malvadas, elas começaram a procurar defeitos, coisas para acusar Jesus, mas elas não encontravam, porque Jesus ele não tem pecado. Jesus nada fazia de errado. Só que essas pessoas resolveram inventar várias situações para que Jesus fosse condenado.
E aí aconteceu isso. As autoridades acreditaram nas mentiras dessas pessoas malvadas e Jesus, ele foi preso. Os soldados pegaram Jesus, eles bateram em Jesus, Jesus sofreu, foi humilhado, Jesus colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus e depois de bastante sofrer, Jesus ele foi crucificado. E o que é a crucificação, tia? Jesus ele foi colocado em uma cruz feita de madeira. E aí entregaram a Jesus aquela cruz e depois de ter apanhado, já está fraco, Jesus teve que arrastar aquela cruz durante um longo caminho até chegar no Gólgota. Quando chegou lá, aqueles soldados colocaram pregos na mão de Jesus, nos pés de Jesus e ele foi crucificado naquele local. Jesus, ele não tinha nenhum erro, ele não tinha nenhum pecado, mas ele passou por aquilo porque ele nos ama. Tudo isso que Jesus passou foi para nos salvar do pecado, foi para que nós pudéssemos estar novamente junto com o nosso Deus. E aí Jesus foi crucificado e as pessoas passavam por aquele local e ficavam rindo, zombando de Jesus. Existia também ali as mulheres que acompanhavam Jesus quando ele estava pregando e aquelas mulheres viu tudo aquilo, elas choraram, elas sofreram junto à cruz. E os amigos de Jesus, os discípulos, eles estavam escondidos, porque eles estavam com medo de serem também condenados. Mas aquelas mulheres permaneceram ali fiel, olhando o que estava acontecendo com Jesus, sofrendo, vendo ele passar por tudo aquilo. Então Jesus foi crucificado. Jesus derramou o seu sangue naquela cruz para perdoar os meus e os seus pecados. E depois de tudo isso, que Jesus foi crucificado, que ele morreu, ao meio-dia o céu escureceu, tudo ficou escuro, porque o nosso Deus, o nosso amado Jesus, estava morrendo. E depois que Jesus morreu naquela cruz, um homem chamado José de Arimateia pediu a Pilatos para sepultar o corpo de Jesus. Era uma sexta-feira, porque no sábado eles não podiam fazer nada. Então, na sexta-feira, José de Arimateia pediu a Pilatos que pudesse sepultar o corpo de Jesus. E aí, ele levou Jesus para ser sepultado em um lugar que era novo. Nunca ninguém antes havia sido sepultado ali. E José de Arimateia pegou lençóis de linho, eram lençóis caros naquela época, e enrolou o corpo de Jesus, cuidou dele e levou ele para ser sepultado naquele túmulo onde ninguém antes havia sido sepultado ali. Então Jesus ele foi sepultado na sexta-feira e aquelas mulheres que estavam sempre acompanhando Jesus, elas estavam ali também. E quando o tempo foi se passando, quando foi no domingo, as mulheres foram até aquele túmulo com perfumes que era para botar no corpo de Jesus. Mas quando elas chegaram naquele local, quando elas chegaram no túmulo, sabendo que seria difícil até para entrar, porque na porta do túmulo tinham soldados tomando de conta para que ninguém mexesse no corpo de Jesus. Mas quando elas chegaram ali, elas tiveram uma surpresa, porque o túmulo estava aberto e dentro do túmulo estava vazio. Não havia ninguém ali dentro daquele túmulo. E aquelas mulheres ficaram assustadas. Para onde levaram o corpo do mestre? Onde está Jesus? E aí apareceu para aquelas mulheres um anjo e disse assim: por que vocês procuram entre os mortos quem vivo está? Jesus estava vivo. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E depois daquele momento, várias pessoas viram Jesus, comeram à mesa com Jesus, conversaram com Jesus. E Jesus avisou a eles: eu vou subir para o céu, mas um dia eu vou voltar para buscar vocês. E é nisso que nós confiamos. E é nessa promessa que nós estamos esperando. Nós estamos esperando a volta do nosso Mestre, a volta do nosso Salvador. E para isso, nós precisamos estar preparados. Jesus, antes de subir aos céus, ele ensinou aos seus discípulos, ensinou aquelas pessoas como eles deveriam pregar a palavra. Ele ensinou como eles deveriam se comportar. E é assim que nós devemos fazer enquanto nós esperamos Jesus. Nós devemos estar aos pés dele, devemos ser fiéis
e devemos pregar a sua palavra para que aqueles que não conhecem Jesus possam conhecer o Salvador e se render aos seus pés e reconhecer que Ele é o único caminho que nos leva para o céu. Amém, professores? E aí vocês podem ler mais os textos bíblicos para contar os detalhes para as crianças e enriquecer a sua aula. Amém? Então, para o nosso encerramento do trimestre, a sugestão que eu deixo para vocês é que vocês decorem a sala com balões, façam algo diferente para que na chegada as crianças já vejam que aquela aula vai ser uma aula diferente. O que vocês também podem fazer? O que eu faço na minha aula é ver qual aluno que teve nenhuma falta, que não teve falta ou que teve menos falta. E aí eu presenteio esse aluno com uma medalhinha. Aquelas medalhas que vendem no centro da cidade, vendem, fica na faixa de preço entre R$2 e R$6, dependendo do tamanho da medalha. E aí essas crianças, elas ficam felizes e incentivam elas para que no próximo trimestre elas se esforcem para não faltar ou faltar o mínimo possível. Então essa já é uma sugestão de dar a medalha para quem menos faltou na EBD. Outra sugestão para vocês é fazerem um certificado, colocar o nome das crianças, assinar o professor, o superintendente da EBD, e esse certificado é apenas dizendo que eles concluíram o primeiro trimestre da EBD, que aprenderam e cresceram na fé. É algo bem simbólico, mas as crianças com certeza elas ficam felizes, saem mostrando aos pais e isso incentiva eles a continuarem vindo para a EBD. Essas são as premiações, vocês podem fazer lembrancinhas com balinha, com chocolate, entregar a eles também. E a outra coisa é como revisar a nossa lição. Vocês podem revisar as lições, da lição 1 até a lição 13, fazendo brincadeiras. Uma das sugestões é vocês fazerem 13 perguntas, uma de cada lição. Dependendo da quantidade de alunos de vocês podem dividir em 2 equipes. E aí você vai fazendo perguntas e vai anotando os pontos de quem acertou as perguntas. E no final você dá um brinde para a equipe vencedora. A que não venceu, você pode dar, por exemplo, uma balinha para cada um. E a equipe que venceu dá 2 balinhas para cada um. Para que nenhuma das crianças fique triste por não ter recebido a premiação. Então, fazendo isso, você vai estar revisando as lições. A outra sugestão é um joguinho que a professora Gabriela, aqui do Tempo Central, e que também grava vídeos para o canal, ela fez junto com a sua companheira de sala. Ela fez alguns cardzinhos com os corajosos das lições. Então ela fez 13 cards com os corajosos e de um lado tem o nome do corajoso e do outro lado tem algumas perguntas, que é assim: quem sou eu? Liderei o povo de Deus, auxiliei um grande líder, enviei 2 espiões para a cidade inimiga, Deus me disse, seja forte e corajoso. E aí você pode ir lendo essas dicas para as crianças para ver quem acerta quem é o corajoso, né? Nesse caso, o corajoso é Josué. Então você pode ir lendo as dicas, dividir também em 2 grupos, é uma sugestão, e você diz: quem sou eu? Liderei o povo de Deus. Se ele não souber, já dá a segunda dica para o segundo grupo. E assim você vai fazer brincadeira com ele, uma brincadeira, porém uma brincadeira educativa e que vai estar revisando as 13 lições que você ensinou durante o trimestre, certo? Se você pode usar sua criatividade e fazer outras brincadeiras mais dinâmicas com ele também. Bom, professor, eu quero lhe encorajar a continuar nesse próximo trimestre sendo forte e corajoso. Tenha uma boa aula e nos encontramos no próximo domingo.